Olá! Quando se fala em videogame hoje em dia, o que vem à cabeça? Uma indústria, nossa, colossal, né? Um verdadeiro gigante cultural que movimenta paixões, tecnologia de ponta e, claro, muito, mas muito dinheiro. Pois é, a gente está falando de um mercado global avaliado em centenas de bilhões de dólares. Para ter uma ideia, é maior que as indústrias de cinema e música, juntas. É uma força econômica e criativa que não dá para negar. Mas de onde é que veio tudo isso? Se a primeira coisa que passou pela cabeça foi, sei lá, Pong? Ou talvez algum console lá dos anos 80? Bom, se prepara, porque a história de verdade, ela começa bem, mas bem antes disso. A verdadeira origem dos videogames não foi onde a maioria imagina, tipo numa garagem do Vale do Silício. Na verdade, foi num lugar muito mais inesperado. Um laboratório de pesquisa nuclear. É isso mesmo, em plena Guerra Fria, sabe? No meio daquela corrida espacial e científica toda. A maioria das pessoas marca 1972, o ano do Pong, como o grande começo. Foi o sucesso comercial que deu start, né? Mas dá uma olhada ali atrás, 1958. Pois é, o que será que aconteceu quase 15 anos antes que acabou mudando o jogo todo? E aqui, gente, tá a grande revelação. O primeiro videogame da história não foi o Pong. Ele foi criado, na verdade, lá em 1958 por um físico. O nome dele era William Higginbotham, ou seja, um cientista e não um cara de negócios. E o nome dessa invenção pioneira? Tennis for Two. Tênis para dois. O nome é bem direto, né? Era basicamente isso, um joguinho de tênis. Mas o que é fascinante mesmo é como esse jogo aparecia, onde ele era jogado. Pensa bem, naquela época não tinha TV ou monitor de computador como a gente conhece. O Higginbotham usou a tela de um osciloscópio. É um equipamento de laboratório, super sério, para visualizar sinais elétricos. E ele basicamente pegou essa ferramenta científica e transformou numa tela de videogame. É genial, pura engenhosidade. Mas por que ele fez isso? Ele queria ficar rico, criar uma indústria? Nada disso. A motivação dele era simples. Ele achava um desperdício ter toda aquela parafernália eletrônica no laboratório e não fazer algo mais interessante com ela. O objetivo era só um: deixar o dia de visitação do laboratório, Brookhaven National Laboratory, mais divertido e interativo para o pessoal. O foco era engajar, não lucrar. Que diferença, hein? Tá, e como é que se jogava isso? Olha, era surpreendentemente intuitivo. Os jogadores tinham um controlezinho com um botão e um disco giratório. Aí era assim: você girava o disco para ajustar o ângulo da sua raquete e, pá, apertava o botão para rebater a bolinha por cima da rede. Simples, super interativo e, para aquela época, nossa, era algo revolucionário. O Tennis for Two foi uma ideia brilhante, uma curiosidade de laboratório. Mas, depois de alguns anos, ele foi simplesmente desmontado. Para que o videogame virasse o que é hoje, essa semente precisava de uma faísca comercial para botar fogo no mundo de vez. Mas, beleza, como é que uma coisa que era um experimento de laboratório vai parar na sala de casa de alguém? Não foi um pulo direto, claro. Precisou de uma visão completamente nova. Alguém teve que pensar, e se as pessoas pagassem para ter esse tipo de diversão em casa? E foi essa ideia que levou à criação do primeiro console doméstico. Quando a gente coloca os dois lado a lado, a diferença fica gritante. De um lado, o Tennis for Two. O propósito era ser uma exibição científica. A tecnologia, um osciloscópio. O impacto foi o primeiro, um marco histórico. Do outro lado, o Pong. O propósito era ser um produto comercial. A tecnologia, um gabinete de fliperama e uma TV. E o impacto foi que deu o pontapé inicial na indústria. A evolução é claríssima. Então, o ponto crucial aqui é entender como essas duas histórias se conectam. O Higginbotham foi o pioneiro, aquele que muita gente esqueceu. Ele foi a faísca original. Já o Nolan Bushnell e a galera da Atari, com o Pong, eles foram os caras de negócio que pegaram essa faísca e transformaram num incêndio de proporções gigantescas. O que a gente pode tirar de tudo isso, então? Primeiro, que o videogame nasceu da ciência, não do comércio. Segundo, que a inovação pode vir dos lugares mais inesperados, né? O objetivo inicial não era lucro, era engajamento. E talvez a lição mais legal de todas: uma ideia super simples que nasceu da pura curiosidade pode sim dar início a uma revolução global. E isso tudo deixa a gente com a pergunta no ar para a gente pensar. Assim como aquele experimento no osciloscópio virou um império do entretenimento, qual será a inovação de hoje? Talvez uma coisa escondida num laboratório
ou que parece só um hobby, que vai ser a próxima indústria bilionária de amanhã?